Você já parou para pensar no que realmente é a Bíblia? Por que esse livro tão antigo continua sendo o mais lido, debatido e amado da história da humanidade? Ela já inspirou milhões a fazerem coisas incríveis, mas também deixou muitos confusos. Talvez você até tenha uma em casa, guardada, esquecida numa estante. Mas o que é a Bíblia, afinal? A Bíblia é, na verdade, uma pequena biblioteca de livros. Ela surgiu da história de um povo específico, o povo de Israel. E, por mais que fossem uma civilização antiga como tantas outras, algo neles era diferente. Entre eles, Deus levantou homens e mulheres chamados profetas, pessoas que viam a história de Israel como parte central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. Esses profetas eram verdadeiros mestres da palavra. Eles escreviam com profundidade, usando a beleza da língua hebraica para criar narrativas épicas, poesias sofisticadas e metáforas poderosas. E tudo isso para responder às perguntas mais profundas da vida, sobre a dor, a morte, o propósito e a esperança. E sim, a Bíblia teve muitos autores. Ela foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, começando lá no tempo da escravidão, no Egito, passando pelo estabelecimento do Reino de Israel e a construção do primeiro templo. Mas depois veio a queda. Israel foi conquistado pelos babilônios e levado ao exílio. Anos depois, parte do povo voltou, reconstruiu o templo e começou a redefinir sua identidade como povo de Deus. Foi nesse período que os textos sagrados começaram a tomar a forma que conhecemos hoje. A Bíblia judaica é chamada de Tanakh, uma sigla em hebraico. T de Torá, a lei, os 5 primeiros livros, o alicerce da história de Israel. N de Neviim, os profetas, livros históricos e mensagens proféticas. K de Ketuvim, os escritos, uma coleção de poesias, sabedoria e mais histórias. O mais incrível, os judeus acreditam que por meio de todos esses textos, Deus fala com seu povo. Durante o período do Segundo Templo, outros livros também foram escritos. Eles eram valorizados e lidos nas comunidades judaicas e houve muita discussão sobre se deveriam fazer parte das Escrituras ou não. Então, por que juntar tudo isso num só livro? Porque juntos, esses escritos contam uma história épica, Deus agindo no meio do caos da humanidade, trazendo ordem, beleza e esperança. E toda essa história aponta para um novo líder, Prometidó, que viria restaurar a criação inteira. Mas a Bíblia judaica termina e esse líder nunca aparece. Até que, séculos depois, surge um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele dizia ser aquele líder esperado, aquele que daria continuidade à história do Tanakh. Jesus fez milagres, ensinou com autoridade, mas foi morto. Seus seguidores, porém, afirmavam algo incrível, que ele havia ressuscitado. E mais, que ele era o próprio cumprimento de tudo que os profetas haviam anunciado. Os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, começaram a escrever sobre sua vida e ensinamentos. Esses textos ficaram conhecidos como evangelhos, a boa notícia sobre Jesus. Depois, vieram os Atos dos Apóstolos, relatando a expansão da mensagem de Jesus além de Israel. E, por fim, cartas foram escritas a várias comunidades espalhadas pelo mundo antigo.
esses escritos foram vistos como parte da mesma história das Escrituras judaicas, com Deus estava falando de novo com seu povo, agora por meio de Jesus. E assim se formou o que chamamos hoje de Antigo e Novo Testamento. Mas, e os outros textos do período do Segundo Templo? Alguns cristãos os mantiveram como parte da tradição. A Igreja Católica, por exemplo, reconheceu vários deles como deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas incluem ainda mais livros. Já os cristãos protestantes, durante a Reforma, no século XVI, decidiram se concentrar apenas nos escritos mais antigos, os profetas, os apóstolos e os evangelhos. Agora, com tantos autores, tantos estilos e tantos séculos de história, como esse conjunto de livros conta uma história unificada? Essa é a pergunta que vamos explorar no próximo vídeo. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é uma história viva, que aponta para Jesus e continua a falar conosco hoje. Aqui no Rio de Esperança, queremos te ajudar a enxergar essa história com clareza, fé e emoção. Se esse conteúdo tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém.